Flaviana. Preparei essas informações com muito para vocês, né? Eu estou concluindo o curso de nutrição agora, tá? Então é um conteúdo bem atualizado, bem simples e fácil de entender e que possa agregar aí para vocês em termos de conhecimento, prática, né? Coisas básicas para vocês usarem no seu dia a dia, certo? E no decorrer eu vou passando aqui qualquer dúvida e se eu tiver informação de imediato, eu já passo. Se não, eu compartilho aí com vocês para vocês. O que eu vim falar um pouquinho aqui sobre a saúde e o bem-estar na terceira idade, né? Antigamente, considerava-se um idoso aqui no Brasil a partir de 60 anos. Hoje, isso não existe mais, né? Assim como países desenvolvidos, né, que a classificação idosa a partir de 65 anos, a gente se enquadra hoje nesse perfil em termos de faixa etária, né, terceira idade. Ok? Pode passar. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Estou. Estou. Sim. Vamos lá. Eu trouxe um pouquinho aqui da quantidade teórica, né? Até imagina, só para abrir a segunda tela. Pronto. Essa informação aqui é uma parte mais introdutória, no sentido de, por mais que a gente tenha esse conhecimento, né, sobre um respeito, uma característica assim, de um idoso, que já é uma pessoa que já viveu muito e tem suas limitações, eu trouxe aqui uma parte teórica no qual a gente vai entrar um pouquinho em certos assuntos, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. O envelhecimento é um processo complexo, irreversível, todos nós vamos passar por isso na vida, ou esperamos passar, né? Progressivo, natural, que se caracteriza por modificações morfológicas, psicológicas, funcionais, bioquímicas, ou seja, todo o processo químico que ocorre dentro do nosso corpo, que influenciam a nutrição e a alimentação. É também um processo dinâmico e vem acompanhado por um conjunto de alterações que aumentam o risco de deficiências nutricionais. Visto pelo ponto da nutrição, os idosos, eles, no decorrer do tempo, né, se perde muito a questão do paladar, então é mais comum ver um idoso com deficiência de nutrientes, né, tanto é que na maioria dos casos se faz necessário a questão de uma suplementação, né? Visto que também, se o paciente ele tiver uma boa alimentação, né, todo caso é uma questão muito individualizada, mas no contexto geral, geralmente eles precisam de uma suplementação, por ter uma deficiência maior na questão de gosto, né, que eu vou entrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pode passar, professora, para o próximo slide. Deixa eu tentar abrir aqui para ser mais ágil. Bom, fatores que influenciam na qualidade de vida dos idosos. Doenças, né, que faz parte, funcionamento físico, mental e emocional, condições de vida, cuidador, né? Então, todos esses fatores influenciam na condição do idoso. Por quê? Porque hoje muitos vivem com uma aposentadoria, no qual a comunidade também influencia o lugar que vive, a condição econômica, familiar,
tudo isso faz parte hoje de uma realidade totalmente diferenciada para diferentes tipos de idosos, onde tudo influencia de forma diretamente na qualidade de vida, né? No estado nutricional, como é que está esse idoso psicologicamente, eles têm as deficiências deles, né? E esses fatores, no geral, que influenciam na qualidade de vida, esses fatores podem ser mudados positivamente, né? Um familiar que tem uma condição de dar uma ajuda, de pagar um cuidador, né? Eu mesmo tenho uma sogra que eu sempre estou precisando de um cuidador para ela. Por mais independente que ela seja, existem as suas limitações, né? Não é como nós que somos mais jovens, né? Que podemos ir e vir, eles têm uma limitação deles, né? E isso envolve tudo, tanto psicológico como fisiológico do próprio corpo também. E a alimentação, ela está totalmente ligada nesse sentido. Os fatores que nós não podemos mudar de fato são os que nos condicionam, que é a idade, o gênero, masculino ou feminino, e a genética, né? Visto que nessa idade a gente não tem mais como ter um drible em relação à genética, porque hoje, quando você é jovem, embora você tenha geneticamente fatores que vêm dos pais, hoje em dia, dependendo da alimentação, dependendo do seu estilo de vida, esses fatores genéticos, eles não aparecem no decorrer da vida. Isso aí é estudo comprovado, tá? Não é porque geneticamente minha mãe tem diabetes, porque geneticamente eu vou ter. Se eu tiver uma qualidade de vida normal, normal no sentido praticar atividade física, ter uma boa alimentação, talvez esse gatilho no decorrer da sua vida nem apareça. Então, claro que ele vai estar ali, né? Então, se você não seguir uma vida mais saudável, consequentemente, a genética ela vai contar bastante nesse sentido, né? Então, esses fatores genéticos hoje a gente pode modificar mediante uma boa alimentação. Já na terceira idade, esse fator já aconteceu, né? Na maioria dos casos, se não em todos, geneticamente. Por quê? Porque a idade ela tem vários fatores. Eu fiz um estágio, entrando um pouquinho no assunto, onde a maioria dos públicos eram idosos. E se tem de todo tipo, se tem idoso de 72 anos altamente ativo, que faz sua comida, que prepara seu alimento, em busca de uma melhor qualidade de vida. Eu atendi uma paciente e ela é de Canidé. E ela super, assim, ela que fazia a comida dela, ela que fazia o queijo dela, ela que, sabe, só que as quantidades que ela comia, principalmente da questão da gordura, que estava, né, atrapalhando um pouco aí na qualidade de vida, que é o que eles buscam de fato nessa faixa etária, né? Então, vamos entrar aqui mais nesse outro slide, que depois eu vou entrar mais na questão da alimentação em si, né? Uma orientação básica aí para que vocês possam ajudar vocês aí no seu dia a dia, né? Quem é cuidador principalmente. É importante saber que as principais alterações no envelhecimento ocorrem em todos os sistemas nervosos do nosso organismo e que é interessante estimular. Ou seja, as alterações elas ocorrem naturalmente, são inevitáveis, né? Mas existem coisas que a gente pode modificar e gerar melhor qualidade de vida, né? Que são hábitos saudáveis, que gera maior disposição para o idoso, estimular a mente, que gera menor propensão a doenças, uma rotina de saúde, mais motivação dia a dia, ou seja, você procurar motivar, né, um idoso a fazer seu próprio alimento, até a questão mesmo para estimular a questão do visual, né, porque com o tempo, nossas papilas, né, da língua, elas são células que não são renovadas, e nessa idade, principalmente, né, não somente em idosos, mas também em pessoas com sobrepeso ou obesidade,
Mas no idoso em si é um fato que é bastante forte, essa questão do gosto dos alimentos. Por isso que muitos deles se enquadram muito na questão da desnutrição, né? Onde o foco maior nessa faixa etária é manter, dar ao idoso uma melhor qualidade de vida, né? Visto que fisiologicamente eles estão numa idade que requer de fato cuidados, né? Vamos lá, passa aí, professora, por favor. Alimentação na terceira idade, gente, né? Quando você conversa geralmente com idoso, poucos deles dizem que fazem 6 refeições ao dia, né? Onde, na maioria dos casos, se faz necessário uma suplementação, né? E isso de acordo com o critério de um profissional, né? Porque cada caso é um caso. Mas na maioria dos casos hoje, eu sempre me deparei com a questão da maioria das 3 refeições. A maioria deles sempre se encaixa, eu faço 3 refeições, né? Mas é interessante priorizar essa questão de sempre, entre essas refeições, incluir uma pequena coisa. É tudo uma questão de adaptação, né? Ou seja, mas o café da manhã ele é necessário, o almoço e o jantar. No mínimo isso aqui, o idoso na terceira idade, ele tem que se alimentar, né? Logo após, no outro slide, tem a pirâmide alimentar do idoso. É basicamente igual a de uma faixa etária mais jovem. Porém, o que muda, de fato, é a quantidade de carboidratos, né? Que deve dar uma segurada aí. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E a água, gente, é altamente importante no processo digestivo do idoso, né? Altamente importante. E é bem complicado incluir a quantidade de água ideal para eles. Mas isso aí a gente vai falar mais um pouquinho aí à frente, sobre essa questão da hidratação, que existem várias formas de você tentar atingir essa quantidade de água diária, né? Não só com água, mas com chás, com outros alimentos que possam dar essa hidratação de fato que eles precisam. O nível tem o nível. Você quer falar alguma coisa, Juliana? Não. Desculpa. Deixa eu só ler aqui, só um instante. Aí agora a gente vai entrar na pirâmide dos alimentos, tá? O nível 2, aqui, o primeiro nível, né, seria a quantidade de água. O nível 2 é composto pelos alimentos ricos em carboidratos, como arroz, pães, biscoitos. Essa quantidade, o carboidrato ele é essencial, porém não numa quantidade muito alta. Mas ele é primordial e faz parte do segundo nível da pirâmide alimentar do idoso. O nível 3 são alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras alimentares, como as frutas, laranjas, abacates, verduras. O nível 4, alimentos ricos em proteína de origem vegetal, que são os grãos de feijão, soja, amêndoas, e de animal, leite, queijos, iogurtes, carnes bovinas, suínas e etc. Nível 5 são os alimentos ricos em gorduras, óleos, manteigas, isso aqui em menor quantidade mínima, principalmente se tratando de açúcar, tá? Pode passar, professora, que agora a gente vai entrar um pouquinho mais na questão da nutrição. Pronto. Cuidados especiais, condicionante do estado nutricional. O que envolve os cereais, né? Aqui eu classifiquei, deixei bem claro, esse material depois vai ficar para vocês, para que vocês tenham acesso pelo menos a uma coisa básica, né? Do que na dúvida vocês teriam que consultar.
É importante, gente, cozinhar bem os alimentos e ter nisso uma consistência macia. Por quê? Porque muitos deles têm dificuldade na mastigação, seja por um processo mesmo da idade, seja a falta, né, dos dentes completos, e isso tudo dificulta na questão da alimentação e da mastigação e, consequentemente, da digestão do idoso. Outra forma de estimular a questão do paladar do idoso é tentar fazer com que eles tenham uma escovação bem feita, principalmente na língua, né? Porque isso vai fazer com que eles tenham uma sensibilidade maior para sentir o gosto dos alimentos e consiga ingerir um pouco mais, visto que a necessidade deles de vitaminas e minerais é bem grande nessa faixa etária, tá? O que é que eu recomendo, geralmente, né? Por exemplo, no almoço, sempre incluir coisas mais, o arroz, o feijão, mas colocar um purezinho de batata, um caldinho, sempre não é passar no liquidificador, porque a consistência ela é importante para que haja o estímulo da mastigação e do paladar. Mas consistências mais pastosas, misturado com as sodas, fará com que haja mais estímulo na questão do apetite do idoso, tá? Outra coisa também que é muito importante são os temperos naturais, né? Buscar tirar, porque idoso principalmente se ele fizer a própria comida. Tem alguns que ainda têm a mente muito fechada e usam muito esses temperos prontos, né? Hoje em dia existem várias coisas aí no mercado, onde eu não sei se a título de informação vocês cuidam de idosos e tudo mais, porque de repente eu posso depois deixar o nome de um aplicativo aqui que possa ajudar vocês, caso vocês participem nessa questão de compras de cuidador de idosos, porque eles podem ajudar bastante na questão nutricional do que você está comprando, tá? Então, ter temperos naturais vai fazer com que ele se sinta estimulado no cheiro. Eu anotei aqui algumas. Os temperos naturais para você temperar em si são alho, cebola, cheiro verde, né? E as aromáticas são coentro, hortelã, manjericão, né? Tentar usar esses temperos no lugar do sal, né? Então, assim, já vai automaticamente essas ervas aromáticas já vão fazer com que o idoso ele sinta o cheiro, ele sinta isso seja estimulado e ele sinta mais vontade de comer, tá? Pode passar, Marcos. Pronto. Cuidados especiais, continuando aqui, né? Eu coloquei a questão das frutas, né? Sempre frutas mais maduras, preferir os leites desnatados, iogurtes desnatados, preferências naturais, mas é aquela coisa, um passo de cada vez, né? Se uma pessoa come o iogurte normal, aí de repente passar para o desnatado é um passo que provavelmente ele não vai conseguir. Até porque o nosso paladar ele é totalmente adaptável, né? Nós podemos estimular ele a comer coisas que a gente não gosta, mas é necessário. E daqui a um tempo, né, o seu corpo ele vai pedir, isso é automático, né? Principalmente quando você está com deficiência, né? Óleos e gorduras, moderar na adição das preparações, preferir sempre o azeite, a manteiga no lugar da margarina, né? Porque eu vejo também que é muito comum eles, rapaz, eu acho que de 10 pacientes assim idosos que eu já tive no estágio, 7 come creme crack com manteiga à tarde, a grande maioria deles, tá? E é interessante haver substituições. Existe hoje no mercado opções mais saudáveis, né, com preço acessível também. Por isso que eu falo que esse aplicativo ele é bem interessante, principalmente para quem tem dúvida, porque ele existe uma classificação, você coloca o código de barra lá no seu celular, dentro do aplicativo, e você sabe o que você está comprando,
né? Então, assim, de forma bem clara, você não precisa ser nutricionista, você não precisa ser formado, não, porque ele te dá toda a informação de maneira bem clara e objetiva, né? Sem entrar muito em detalhes, ele te diz a quantidade de açúcar, tem logo um símbolo vermelho e diz o que você está comprando, que é bem interessante, né? Que é muito importante, porque gente, nem tudo que é caro é saudável, nem tudo que se diz saudável é saudável. Entendeu? O equilíbrio, ele faz parte da vida de todo mundo, inclusive nós. Entendeu? Ah, vai fazer mal eu comer não sei o quê. O que faz mal é você se manter numa constância não saudável. Mas você não vai ter problema se você comer uma creme crack com a sua manteiga. Agora, quando passa a ser uma rotina, aí que é o problema. Oi, Marcondes. Ô, professora, queria comunicar que eu não posso assistir aula, eu estou no plantão. Tá certo, tudo bem, viu? Aí tu só desliga o microfone, tranquilo. Fique tranquilo que dá certo. Eu acho que ela deu uma saída. Tava então, desligado meu microfone. Desculpa. Marcondes, tô tranquilo, viu? Pode participar aí do seu plantão. Aí tu só desliga o microfone, tá bom? Por gentileza. Tá bom, professora. Obrigado. Obrigada. Pronto, Flavi. Aí, gente, também essa questão da moderação, ela faz parte de tudo, né? Principalmente quando você usa produtos. Eu sei que nem hoje todo mundo tem condições de comprar um azeite, uma manteiga melhor, né? Mas são coisas que você vai usar em pouca quantidade, né? E se de repente for em prol de preparar aquele alimento só para o idoso, vale muito a pena. Muito a pena, porque é uma constância, né? Ali fazendo parte do que ele precisa diariamente na alimentação dele, né? E a água, tudo é um estímulo, tem que estimular, nem que seja água aromática. Existe hoje, você tem como botar casca de laranja, a gente vai falar de higienização sobre isso, tem sempre que estimular essa questão da água, seja água saborizada, seja água normal, seja o chá, porque é o que eles... A água é essencial para poder a vitamina agir, para poder o ferro agir, para poder o cálcio agir. Ela faz parte de todo o processo. E sem ela fica meio complicado a questão das necessidades nutricionais do idoso, de fato. Aí a gente vai falar agora... Deixa eu ver aqui. A gente já falou, né, sobre a questão da textura, que é muito importante, mas cada paciente é paciente, cada pessoa é cada pessoa, e cada pessoa ela é única, né? O que eu estou tentando passar aqui para vocês, fatores mais importantes em relação a isso, né, que é a consistência, que ela é importante, não é pastosa, não é só mingau, né, mas que ela se faz nessa área. O cozimento, eu vou entrar agora na questão das vitaminas, né? Que são bem importantes, os alimentos que fazem parte dessa necessidade nutricional, tá? Exemplo, o idoso em si, ele já devido à idade, ele tem uma deficiência muito grande nas vitaminas do complexo B, na vitamina A e na vitamina C, né? Visto que uma alimentação baseada nutricionalmente em frutas, verduras, né, esses parâmetros de vitamina A e vitamina C, é possível ser atingido, né? Assim, em pessoas não na terceira idade, porque a grande maioria delas necessitam de suplementação. Mas se for um idoso que tem uma vida ativa, que costuma fazer sua caminhada, que costuma fazer seu alimento, que muitos hoje já se informam, já buscam uma qualidade de vida melhor, né? Por quê? Porque a informação está aí, né?
principalmente a internet, que tem as desvantagens, porque hoje o pessoal acha que é só uma dieta, ela é única, visto que cada pessoa é individual, e que acha que uma dieta se encontra, só que cada pessoa tem as suas necessidades, tem a genética, como eu lhe disse, nessa faixa etária, a genética ela não se enquadra num perfil que você pode ser mudável, né? Então, assim, o que é possível é buscar dentro de uma alimentação para essa faixa etária uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida porque tudo é influenciável. Existem medicações, né, que é influenciável no bem-estar do idoso, que ajusta uma coisa e danifica outra, mexe no apetite, né? Porque tudo combinado. A partir do momento que eu tomo uma coisa aqui, já que ela é necessária, mas ela vai fazer um estrago menor, mas é necessário. Então, assim, é sempre uma busca de um equilíbrio, né? E esse equilíbrio é através de uma boa alimentação e atividade física, que se faz muito importante. Fora fatores psicológicos, né? Que também contam muito, porque na realidade eles só querem ser ouvidos, né? A grande maioria deles, né? Eles só querem sentar e ser ouvidos, só querem ser acolhidos, né? E ter a informação necessária para ter uma qualidade de vida melhor, né? E esse grupo de alimentos que, incluindo numa alimentação diária em poucas quantidades, já é alguma coisa. Por quê? Porque a quantidade ela é ajustável, ela é estimulável. Não é porque eu não gosto, porque eles dizem muito, eu não como isso, não como aquilo, né? E principalmente eu tive uma pessoa que ela disse que não comia ovo, e ovo é tão perfeito, né, gente, para tudo, né? É um alimento que ele tem tudo é um dos alimentos mais completos. E a gema do ovo para o idoso, ela é excelente, que você pode ofertar, sei lá, se ele não come, se não tem nenhum problema, que é bem difícil haver alguma alergia a ovo, mas existe. Mas você tentar ofertar disso de uma maneira, sei lá, que ele nem veja, né? Que hoje também existem várias opções dessa questão de ofertar um alimento, tentar incluir ali, porque eles têm que fazer parte da rotina deles, tá? Então, assim, complexo B é bem importante, que são carnes, fígados, leite e ovos, né? Que o leite, o ovo se enquadra em proteínas vegetais, né? Carnes, proteína de origem animal, né? E vitamina A, que são vegetais folhosos, aqueles bem verdes, né? Couve, espinafre, vegetais amarelo também, tem muita vitamina A, cenoura, abóbora, e vitamina C em frutas, né? O limão também é uma boa fonte de vitamina C, tá? Outro fato bem importante é a questão dos minerais, né? Porque nessa faixa etária é uma coisa que já desce, e isso geralmente é que é de fato a maior suplementação do idoso, porque tanto o cálcio como o ferro, que fazem parte aí, se enquadra como minerais, né, tem uma deficiência drástica devido à idade, né? E aí a gente pode estimular, exemplo, como a gente falou, de pelo menos ter essas 3 refeições, né? Essas 3 refeições básicas, que seria o básico, que onde a maioria deles diz que faz, né? Corretamente, mas às vezes nem isso, né? Eu já tive fatos de pacientes que nem isso fazia, pelo menos 2 refeições, até por questão financeira mesmo. Então, assim, a gente tem que buscar, entre o almoço, entre o café da manhã e o almoço, tentar incluir alguma alimentação, até por estímulo. No começo ele pode não querer, mas o iogurte natural, como eu lhe disse, se toma iogurte normal, passa primeiro por desnatado, depois vai tentando modificar, entendeu? Exceto os pacientes que são alérgicos, né? Então aqui eu estou dando só uma orientação básica nesse quesito, que é bom ofertar o alimento também entre os intervalos, dependendo da condição financeira do paciente, né? Das pessoas, vocês que estão cuidando, ter ali à disposição, né? Ver que tem à disposição o alimento,
para tentar ver formas de ofertar também é muito importante, né? Porque dificilmente ele vai lá pegar para comer do nada, né? Então, assim, o cálcio, ele tem fonte nos queijos, semente, linhaça, uva passa, o ferro, na sua grande maioria, banana, abacate, nas proteínas vegetais e animais, né? Como eu lhe disse, se você pegar pelo menos essas 3 refeições, vai ajudar bastante e fizer do jeito que tem que fazer dentro da pirâmide alimentar, com o carboidrato, com a proteína, com a gordura em quantidade correta, né? Ele vai ter um pequeno déficit na maioria das vezes, né? Por quê? Porque se não tiver aqueles entrelances entre as refeições, né? Que também é necessário, e por isso que eu digo que alguns deles precisam de suplementação, tá? Alguns deles também me comunicam bastante a questão, mas eu já estou falando tudo, né? Eu tô passando o slide aqui, mas é tudo basicamente o que tem no slide aqui até o final. Aí eu anotei esses pontos mais importantes, que foi o que eu coloquei aqui, tá? Então, pronto, a compra dos alimentos, né? Que a grande maioria deles, né? Compram às vezes exageradamente, se perde as frutas, não faz a higienização de forma correta, sendo que fisiologicamente, né, uma pessoa na terceira idade já tem suas comorbidades. Aí, não higienizando, né, um alimento corretamente, fica propício ao quê? Infecção, bactérias, que vai causar N problemas, né? Vai causar, além do prejuízo financeiro de você comprar uma coisa que vai se danificar mais rápido, a fisiológica nem se fala, né? Então, assim, gente, é muito importante essa questão da limpeza. Outro ponto importante é aumentar os líquidos. Os líquidos, quando eu falo com os sucos, né? A água, chá, principalmente erva doce e chá verde, se faz bem interessante usar, né? Cada um com suas propriedades benéficas. São 2 chás bastante utilizados hoje na indicação para pacientes idosos, tá? Chá verde e chá de erva doce. Isso ajuda na questão intestinal, na questão do estresse, na questão do bem-estar, né? Que você pode tentar incluir sem açúcar para despertar em um paladar, um bem-estar melhor. Existem pacientes que de fato não vão deixar açúcar de cara, que é uma indicação, né? Mas existe hoje também no mercado alguns adoçantes, né, naturais, com quantidades mais benéficas, né? Mais naturalmente indicados. Porque cada caso é um caso, né? Um paciente diabéticos que realmente tem que fazer o uso de adoçante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a higienização das folhas, gente. Como é geralmente o processo de higienização das folhas, né? Primeiro ponto, lavar em água corrente. Se houver necessidade de você utilizar uma esponjinha, você separa uma esponjinha só para aquela vez que você for fazer essa higienização das folhas, né? Que você vai jogar lá na água corrente, vai passar a esponjinha delicadamente. Existem alguns produtos hoje no mercado e supermercados que utilizam, né, para deixar de molho as folhas. Eu uso aqui na minha casa a água sanitária, né? Visto que nem toda água sanitária ela é propícia para esse tipo de situação, né? Por isso é interessante ler o rótulo e ver se aquela marca específica, né, tem lá nas instruções que ela está propícia para a limpeza dos alimentos, tá? Que a maioria delas tem, mas é sempre importante se atentar a isso. E é feito o quê? Depois que você lava em água corrente, você higieniza, tira aquelas areinhazinhas que geralmente fica, né? Coloca 1 litro de água
e uma colher de sopa da Quiboa. Gente, além desse processo, e deixa lá de molho imerso por 15 minutos. Depois desses 15 minutos, você tira tudo, lava novamente em água corrente, para depois fazer o processo de guardar. Isso vai fazer com que suas folhas durem muito mais, porque vão estar livres de bactérias que deterioram, né, as folhas, e por isso que às vezes aquilo se danifica muito rápido. Não é a geladeira, não é a temperatura. Pode ser o vinagre também, mas depende do vinagre, né? Sempre leia o rótulo, pode ser vinagre também. Mas aí, assim, eu não aconselho. Eu já fiz alguns testes de laboratório, gente. O que eu sei que de fato mata é a água sanitária. Pelo menos de certas marcas que eu fiz, de água sanitária específica, né, que tinha lá no rótulo, e essas que esses que eles tipo, você pode usar também, sabe o quê? Aquele negócio branquinho, esqueci o nome agora. É os higienizadores? É isso, Flavinha? O higienizador, já fiz algum teste, alguns não passaram não, amiga. Foi mesmo? Fui olhar lá, tava lá a bichinha de novo. Mas não, aquele pauzinho, mulher, que a gente usa, bicarbonato, pronto, pode ser usado também. Que de fato... Eu tenho ele aqui, deixa eu só olhar o nome dele aqui. Só um minutinho, eu vou pegar ele ali para ver o nome. Que o bicarbonato também... Mas agora eu vou usar bicarbonato, porque geralmente os vinagres, a verdura fica tipo queimada e ela não dura tempo, sabe? Fica tipo danificado. É porque ela desidrata muito. Mas você deixa na água submersa também por um tempo? Isso, eu coloco na água, aí eu coloco o vinagre e deixo ali, né? Aí eu deixo depois. Não. Ao invés do vinagre, o bicarbonato ou a água sanitária? Tá bom, eu vou usar. É a certeza que vai dar certo. Que vai dar certo, porque, gente, infelizmente, a gente vive num mundo que o comércio tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, é o que eu falei até aí no início, que eu comecei a falar, que nem sempre o integral, o saudável, dito pela indústria, ele é de fato, entendeu? Por quê? Porque o marketing está aí. Quando você pega um produto que você vai olhar, eu sou saudável, eu tenho 0 carboidrato, mas quando você vê a quantidade de sódio, quando você vê a quantidade de gorduras, porque não tem tanto carboidrato, é um tiro no pé, né? Aí você vai olhar, são preços absurdos por uma coisa que você não está comendo saudável. É melhor comprar o outro que tem um pouquinho da açúcar dele, as gorduras, mas tem um nível de sódio equilibrado. Então, é super importante a questão da leitura dos rótulos, gente. Eu vou dizer até aqui o nome, é o Desrotulando. Desrotulando. Água sanitária, não, os dois são bons, os dois fazem o que é para ser feito, né? Usa também uma colherzinha de bicarbonato para cada litro de água. É muito bom bicarbonato, eu gosto também. Como é o nome? É o Desrotulando. Desrotulando. É um aplicativo. Eu uso, às vezes eu também uso, gente, eu uso bastante, até para entender melhor ali como é a questão do alimento, se tá, peraí, ele vai ajudar muito vocês no seu dia a dia, para vocês saberem o que vocês estão comprando, o que vocês estão consumindo. Por quê? Porque o marketing tá aí, a propaganda tá aí, cai quem quer, né? Então, obrigada, professora. Às vezes você troca 6 por meia dúzia e dinheiro tá difícil, né? Para você não estar gastando hoje com uma coisa que não é benéfica. Mas é muito importante se atentar, é muito importante ver o profissional, né? Que vocês sejam cuidadores, sejam familiares, estão buscando, porque existe hoje muita coisa atrelada a marketing, muita coisa atrelada à marca.
onde o simples funciona e sempre vai funcionar, entendeu? O arroz funciona, o feijão funciona, tudo junto é que funciona mesmo. Então, assim, o entendimento é que nem caro, outra né, que a vai Flavi, só um minutinho. E Dalane, minha filha, por gentileza, desliga o microfone. A professora não está conseguindo dar aula. Por favor, obrigada. Pode continuar, Flavi. Desculpa, que ativou sozinho. Tranquilo. Pronto. Outra forma interessante e é a forma de cozinhar os alimentos, gente. Após essa lavagem feita, vocês podem secar, né? Deixa lá. É importante também que os utensílios que vocês usam estejam também bem limpos para que não haja uma nova contaminação. Certo? Ou seja, você higienizou, você limpou e de repente você coloca numa panela lá que não está tão limpa e tal. Tem que ter certos cuidados, tem que ter muito cuidado, porque isso vai fazer parte até da durabilidade dos folhosos, né? Eu lavo aqui os meus, claro que tem uns mais sensíveis, né? Exemplo, o alface, ele é altamente sensível, né? Não dura uma quantidade do que um couve e manteiga dura na sua geladeira limpa, né? Por ser mais sensível. Mas vocês lavam, enxugam com papel toalha, deixa lá, sai aquele pouquinho de água, né? Bota na peneirazinha lá, deixa lá, você lavou, tá tudo certo. Limpa tira as folhinhas, limpa, bota o papel toalha, limpa. E na forma de armazenar, vocês pegam um depósito, forram com papel toalha e vão intercalando com esse papel toalha, com papel toalhas novos, secos. Por quê? Porque isso também vai fazer com que eles não fiquem todos misturados, porque a partir do momento que um fica danificadozinho com bactéria, vai transmitir para todo e, consequentemente, vai ficar bem murchinho. Quando você separa, você consegue manter uma conservação melhor, tá? Você lavou, higienizou, secou com papel toalha, coloca no depósito, vai forrando e um com o outro para que eles não tenham tanto contato com ar e assim bote na geladeira e consiga lá ter uma conservação na hora do consumo, tá? Outra forma importante de conservação das vitaminas é a forma que ela é feita. Isso aí eu não estou falando só das folhas, não, gente. Essa questão da limpeza, ela tem que ser de tudo, né? De batatas, que são os tubérculos, tem que ter de tudo que você for cozinhar, tem que passar por esse processo de higienização também. Ficar submersa de molho, porque ali elas passaram por vários processos até chegar à nossa casa, né? Então ali tu imagina a quantidade de bactérias que contém, né? Então a higienização ela é muito importante nesse sentido, tá? Outro fato importante é como é que é feito, né? O que é que eu faço para conservar os nutrientes, tá? Uma dica importante, sempre que for cozinhar os alimentos, os legumes, cozinhar com casca. Porque quanto menos atrito com a água, melhor a conservação das vitaminas, tá? Que contém um alimento. Vai cozinhar a batata, vai fazer um purê, lava, faz higienização, cozinha com a casca. Quando não for possível cozinhar com a casca, corte em pedaços grandes, não em pedaços pequenos, corte em pedaços grandes. Tudo que for menor vai ter maior contato com a água e, consequentemente, perda de nutrientes bem significativas, tá? Outro fato importante é você aproveitar essa água, né? Se você seja da forma que você colocou diretamente lá na água, outra dica importante. Deixa para colocar, eu não vou colocar na cuscuzeira, né? Que é ali, que é a forma de vapor, que ela contém, que é uma forma muito interessante de manter os nutrientes dos alimentos, da conservação. O cozimento, gente, ele não precisa ser a longo prazo, tá? Eles podem ficar al dente, que é aquela textura mais durinha,
né? Porque com isso também eles vão ter poucas perdas nutricionais, tá? A forma, o que é que eu faço geralmente aqui? Eu quero um arrozinho com brócolis. Eu cozinho, né? Lavo, faço a minha higienização, deixo a água fervendo, coloco o brócolis, deixo lá por 6 minutinhos, tiro o brócolis, aí eu tempero do jeito que eu quero, boto um azeitezinho, um alho, fica perfeito, pimenta perfeito. Só que aquela água dali eu pego para fazer meu arroz. Você tá entendendo? Meu filho aqui, ele não gosta de verdura de jeito nenhum, mas tu imagina a quantidade de nutrientes que tem naquela água, que eu vou aproveitar ali no arroz, entendeu? Então tudo é uma maneira aproveitável de você tentar fazer com que cada alimentação ela seja mais benéfica, ela tenha tudo se aproveita, nada se perde na culinária. Professora. Oi. E assim, por exemplo, a gente faz a higienização direitinho e tudo, aí a gente vai fazer tipo um purê. Aí assim, é bom a gente usar aquela águazinha do cozimento da batata para fazer o purê? Não, até porque dificilmente você assim não usa água, né, pro purê, né? Você vai tirar quando você fizer o cozimento, você tira a casca normal, né? Agora, quando você cozinha vários, né? Alimentos ali, seja cenoura, a batata, a beterraba, você pode aproveitar esse caldo. Porque não vai ter só o amido ali, né? De fato, que é o maior perda nutricional da batata. Vai ter outras coisas que agreguem, né? O brócolis é um legume altamente favorável nutricionalmente, né? Que às vezes as pessoas têm aquele ranço de não comer. Mas o brócolis, ele é altamente saudável. Altamente saudável. E a aguinha ali tá cheia de nutrientes. Você faz seu arroz. Se você for cozinhar uma quantidade maior de alimentos, aí você tem como aproveitar. Gente, existe até o caldo, os temperos. Os temperos que você... Tem um caldo de legumes, né? Isso aí você pode usar como um tempero também para sua carne. Coloca lá água. Tu imagina a sua carne nutricionalmente feita. Aí, pode falar. Não, pode perguntar. Aí, assim, por exemplo, a gente pode fazer, tipo assim, às vezes eu faço assim, eu cozinho as verduras, né? Tipo beterraba, essas coisas. Aí eu coloco no Tupperware e coloco no congelador. Porque às vezes quando eu vou fazer uma carne, eu coloco dentro aquela água que eu, né, fiz que eu cozinhei a verdura. É normal? Não, é normal, né? Assim, o que você tem que se atentar é só na questão de não deixar cozinhar bastante, né? Mas a forma de armazenamento, hoje a grande maioria, hoje, gente, existe até esses legumes, né? Que dependendo da marca, não tem processo de sódio, entendeu? Não, o repolho, eu já recomendo o repolho, uma pessoa perguntando aí, que eu acho que ele tem que ser feito na hora, por causa da questão das gases, né? Eu não sei se vocês já se depararam com a situação que o brócolis, eu gosto sempre de dar uma escaldada nele, gente, pela questão das toxinas, porque ele é um causador de gases na maioria das pessoas, tá? Então, assim, essa questão do armazenamento, principalmente se você deixar o seu legume congelado, in natura. Você vê que você deixa ali submerso por alguns minutos ao dente, e quando você for fazer novamente, que vai cozinhar geralmente um pouquinho mais ali quando você for esquentar, se você for misturar, aí não perde também, não tem tanta perda nutricional, tá? Existe hoje também, como eu lhe disse, existem pessoas que fazem de tempero, fazem esse molho de tempero, né, para tudo, para carne, para tudo que é feito com os legumes, né? Ou em questão de praticidade, mas tem no mercado, já tem uns que tem vários verdurinhas e tal, elas são boas dependendo da marca, sim, né? Tem umas que não tem sódio, que é só in natura, ou seja, eles passam por um processo de branqueamento
né? Que é submersa a alta temperatura e depois retirada e jogada água fria, que é o processo in natura, que ele mantém ali todos os nutrientes legal e dá para você usar assim no seu dia a dia, né? Eu gosto, às vezes sabe o que é que eu faço? Quando eu compro esses já in natura, eu lavo, né? E depois tempero ali a meu gosto. Coloco um azeitezinho, uma cebola, uma pimentazinha moída, que dá certo, fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Gente, já são 8 horas. Eu tô me esticando, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Corte dos alimentos eu falei. Cozinha a vapor. Reduz o tempo de cozimento, que é o que eu falei, né? Na questão do al dente. E outro detalhe importante, gente, que eu queria falar também é a questão dos ovos, tá? É interessante. Vocês lavam os ovos? Eu lavo, professora. Mas vocês lavam como? Quando chega do supermercado? Quando chega, aí eu lavo ele. Todos, para colocar na geladeira. Não é para lavar quando chega? É para lavar quando você for utilizar, tá? Não é para lavar o ovo. Se você chegar com o ovo e quiser colocar na geladeira, vocês passam um papelzinho toalha para manter ali a temperatura, mas a lavagem do ovo é com água corrente, não precisa passar nenhum produto químico nele. E na hora que você for consumir, porque o contato com a mão, né, pode haver uma contaminação. A salmonela, ela faz parte da gema do ovo, né? Da geminha do ovo, no qual só se não tiver, se o ovo tiver contaminado e essa gema tiver mal passada, que não dê tempo essa bactéria ser matada no calor, pode haver uma contaminação. Também como frango, se você não lavar, tem pessoas que não lavam. Eu particularmente eu lavo. Tudo é um risco, gente. Tudo é um risco, né? Se você assar demais uma carne, você tem um risco. Se você assar de menos, também tem um risco. Então seria o meio termo, né? Para tudo na vida, inclusive em relação a isso aí, né? E você comer um ovo com a gema mole é um risco maior ainda. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Por quê? Porque é um risco. O certo é aquele ovo bem cozido, né? Bem cozidinho. Cozido normal, né? Cozido normal. Não necessariamente aquele que tem que ficar roxo. Até porque a salmonela, gente, ela morre, não precisa de muita temperatura, não. Ela morre numa temperatura normal. Exemplo, o ovo normalzinho, assadinho normal, já consegue, com isso, matar a bactéria. Essa temperatura, não precisa de uma temperatura muito alta, não, né? Mas se faz necessário, tá? Então, assim, outro ponto importante é a questão do descongelamento dos alimentos, das carnes, gente. Quando vocês forem tirar seu frango, sua carne do congelador, não deixem em cima da pia para descongelar. Isso é um processo totalmente errado, tá? Há um risco muito grande de contaminação, tá? Vai fazer o almoço, tire do freezer e coloque dentro da geladeira em temperatura. Eles têm que estar resfriados. Não existe... Se você deixar fora, pode ocorrer uma contaminação, está propício à alimentação. Aí você imagina um idoso, vamos falar aqui, voltar para o idoso, já com a saúde debilitada. Imagina aí o processo de pegar alguma bactéria decorrente do mau uso do alimento, entendeu? Tudo é propício. Gente, nós estamos propícios a tudo. Ninguém está livre disso, da questão da bactéria. A gente tem que se prevenir e ter cuidado, né? Se já tendo os cuidados necessários, ainda pode ocorrer, imagina sem ter. Então, vão pegar a carne congelada, deixe no refrigerador para você usar na hora que você for fazer, mas nunca tirem da geladeira. Outro fato, tirar, descongelar e voltar para a geladeira. Já foi, gente. Ali está um alimento contaminado, com muitas perdas. Quando você for fazer, não vai ter nutricionalmente, se não tiver contaminado, o que ele tem. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Deixa eu ver aqui.
Jamais dentro da água, gente. A água é a água é um contaminante muito grande. Justamente é o contato com a água que faz com que as bactérias apareçam, a grande maioria delas, né? Dependendo do alimento. Então a água é aí quando você vê rótulos de alimentos, sempre vai ter essa informação da água, que a gente nunca entende qual é. Então ali está dizendo mais ou menos o nível de água que tem na conservação, né? Basicamente isso inclui no nível técnico de entendimento o nível baixo de infecção daquele alimento, tá? Tiro o congelador e coloco embaixo. Quando for usar, tiro e tempero. Gente, o que é que eu recomendo, tá? O alimento descongelou, faça e consuma. Feito, sobrou, congele, não tem problema. O alimento já está feito, já está temperado, já está ali feito, não tem problema. Mas compre em parte fracionada, ou quando chegar, faça a separação. Tempera aqui, pega a quantidade que você vai consumir, porque nutricionalmente ele não vai perder e você não vai ocorrer o risco de contaminação. Eu geralmente, quando eu vou comprar carne moída, que eu gosto bastante, eu peço, sei lá, 1 quilo, eu peço a divisão. Ó, coloco no saco 1 quilo, meio quilo, e no outro meio quilo. Isso me ajuda, né, no dia a dia, porque eu vou usar só aquela quantidade, né, que eu vou comer. É verdade, aqui só que é 2 pessoas, eu e o marido, que o meu filho mais velho não gosta de carne. Eu pego, separo só aquela quantidade para mim e para ele, aí coloco dentro de um plástico, né, do saco que eu compro, aí eu coloco no freezer. Pronto, pois é, e aí você não corre o risco, porque, gente, o alimento já está tão caro, já vem aí que a gente não sabe nem o que é que eles injetam nessas galinhas por aí. Então, assim, em termos nutricionais, a gente tem que buscar não ter tanta perda. Por quê? Porque isso condiciona uma má digestão para a nossa saúde, né? E, consequentemente, riscos, né? Principalmente no idoso, né? Que já tem suas comorbidades. Então, isso de maneira geral, que eu falei do alimento, inclui todo o cuidado paliativo em relação à saúde do idoso, né? Faz parte. Tudo isso que eu falei serve tanto para a gente na questão de conservação, de limpeza e nutrientes necessários, né, no dia a dia, carboidrato, lipídios, que são gorduras, e proteínas, seja de origem animal ou vegetal. Elas têm que estar presentes no nosso dia a dia, tá? Outro fato importante, a questão do feijão. Bota o feijão de molho, ali tem toxinas. Bota de noite, coloca uma folhinha de louro, que fica deliciosa. Deixa ali, quando for de manhã, troca a água e faz o seu feijão, porque eles liberam toxinas que causam má digestão. Se causa em nós, né? Imagina um idoso, né? Então é isso, gente. Eu quero finalizar aqui, que eu já estou passando do tempo aí, né? Então, eu queria... O que eu acho também complicado é aquelas carnes de mercado, né? Que a pessoa vai, tipo, no mercado fazer compras, né? Tem aquelas carnes que o povo deixa assim no tempo, aí é mosca. Eu vejo tanta gente comprando. O interessante de fato é você ir lá, ver o cara moendo e pedir para comprar. Por quê? Porque você vê que a gente deixa ali no carrinho, né? Ninguém sabe até quanto tempo ela vai ficar ali. Então ali já é uma coisa que já tá. Às vezes você abre, né, a carne chega fede. E é uma luta constante disso aí, viu? E é super comum, viu? Não é muito difícil, não. E a fiscalização às vezes faz uma vista mais grossa em relação a isso, não sei porquê, né? Mas é o que eu digo, né? A gente tendo o conhecimento, nós temos que buscar, porque não vai ter ninguém que faça isso pela gente, não. E o básico, volto a dizer, o básico funciona. A sua verdura que você compra, que você higieniza, que você corta, o seu arroz, seja branco, não como um arroz integral, como um arroz branco, não tem problema. Você não tá, se você incluir os folhosos, que tem que incluir, não tem problema, ali já tem fibra, já vai te ajudar na digestão. Então, assim, o básico funciona, né? Eu queria só deixar esse relato, assim, de fato, para vocês, que o básico funciona. O arroz e o feijão,
todas esses macronutrientes, eles se fazem necessários, gente, né, em maiores quantidades no nosso café da manhã, no nosso almoço e no nosso jantar, e nos intermediários incluir produtos saudáveis, um iogurte natural. Mas eu não gosto, eu não gosto. Não tem problema, você toma seu cafezinho, come o seu biscoitinho normal, mas vai buscando adaptar o seu paladar a coisas novas, que isso tudo. Gente, eu não gostava de abacate. Hoje, a textura do abacate, eu sou fascinada. Eu sou fascinada pela textura do abacate. De manhã, eu amo abacate com mamão. Amo abacate com mamão. Pego um pouquinho de abacate. Não gosto, acho abacate amargo. Misturo com um pouquinho de mamão. É muito importante, principalmente porque a gente coloca dentro do nosso organismo pela manhã, gente. É a nossa primeira refeição. Isso determina como vai ser nosso dia. Entendeu? Então, é uma das refeições mais importantes, sim. E é isso. Eu acho que envelhecer com saúde, com autonomia e independência deve ser um objetivo individual de vida. É um ciclo natural, sendo desejável que constitua uma oportunidade para viver de forma saudável, autônoma e o maior tempo possível, seja para os idosos da terceira idade e para a gente também, né? O que a gente planta hoje vai colher lá na frente, quando estiver na idade deles. E é isso, viu, gente? Eu agradeço, espero ter ajudado aí, né, com um pouco de orientação em relação à alimentação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aí para a professora, que ela fala para mim, e a gente tenta buscar informação, tá bom? Obrigada, boa noite, um beijão aí em todos. Flavia, boa noite, professor. Boa noite. Flavia, eu queria agradecer em nome da nossa escola, Colégio JK, certo? Por essa oportunidade de você estar conosco, trazer esse grande conhecimento que você tem, principalmente para os nossos idosos, né? O quanto a gente sabe que eles precisam desse conhecimento para poder melhorar um pouco mais, trazer mais esse envelhecimento ativo, essa autonomia, essa independência. Então, a gente realmente agradece em nome de todos os alunos. Foi uma palestra incrível. Eu estava aqui anotando tudo. Sei que eu vou lhe perturbar bastante pelas dicas, mas eu já amei, tá certo? E assim, a gente agradece imensamente. Fica o convite de você conhecer a gente lá na nossa escola, certo? E será um prazer poder recebê-la também lá, tá bom? Muito obrigada. Agradeço, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, professora. Tchau, meninas. Até amanhã. Até amanhã, meninas. Olha a Áurea. Ei, Áurea. A cara da Áurea. Oi. Tô aqui no trabalho, mas tô assistindo. Tá trabalhando, né? Mas tô assistindo, viu? Tá certo. Tchau, amiga. Boa noite. Já. Mano, Já vou. Tô terminando a aula.